Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional, de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para tratarmos de questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre criatividade e o uso terapêutico das mandalas. E para conversar sobre esses dois importantes temas, eu recebo com muita satisfação, vai ser uma conversa via Zoom, a neurocientista Daiane Goubert, a quem eu já saúdo aqui. Daiane, muito obrigado pela presença, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda à Potiguar Notícias e ao programa Cultura em Pauta. Obrigada, Otávio. É um prazer estar aqui falando desses temas tão importantes, inclusive para esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. Muito bom mesmo. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, mas antes de começar o papo com a Daiane, vamos só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, do meu amigo Fernando, câmbio automático CVT, peças e serviços, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim. Só passar o telefone da Jocauto, 3272-3829, é o telefone aí do meu amigo Fernando da Jocauto. Passando agora para Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, telefone 3217-7814, segue aí Quipão Premium nas redes sociais. Passando agora para Bocata, gastronomia saudável, para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares, a Bocata é o local, telefone 99402-6193, segue aí a Bocata no Instagram e também no Facebook. A Bookstore, fazendo o seu dia melhor, moda feminina. A minha amiga Fábia Uerrara, só passar o telefone 986350852, segue aí a Bookstore nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para a barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090 é o telefone do Edson Carlos. Passando agora para Laricão Roots, lanches, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta, Centro. Segue aí o Laricão Roots nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para ele, sempre ele, Humilde Tião, Bar e Restaurante, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí também o Tião nas redes sociais. E passando agora para o último, né, o Natal Rigor, do meu amigo, parceiro aqui da Potiguar Notícias, o Raimundo Filadélfio, lá na rua Passeio das Rosas, 801, em Mirassol, 523, o telefone 3206-2171, é o telefone do Raimundo Filadélfio, lá da Natal Rigor, moda masculina e feminina. Agora sim, vamos conversar com a Daiane Goubert, neurocientista, conversando sobre uso terapêutico de mandalas e também criatividade. Ô Daiane, uma pergunta muito simples para a gente começar o papo. Uma pessoa criativa é necessariamente uma pessoa inteligente, ou uma pessoa inteligente é necessariamente uma pessoa criativa, uma pessoa que tem ideias inovadoras? Olha, a criatividade é algo muito orgânico, muito do ser humano, né? Não necessariamente está nessa abordagem, nesse conhecimento, nessa taxação, vamos dizer assim, do que é as medidas de inteligência. Então, a criatividade ela vai além do que é ser inteligente. É uma articulação de ideias, todo mundo tem ideias, todo mundo tem memórias, e transformar essas ideias em algo útil para você, para o mundo, para as pessoas, para o que tem ao redor. Então, não se trata de inteligência, se trata de algo muito mais profundo do que é o ser humano, está dentro da gente como ser humano. Se a gente pensa, Daiane, nos grandes gênios da história, pessoas que deixaram marca na história em algum segmento, Leonardo da Vinci, o Mozart, o Einstein, essas pessoas, ou essa genialidade, está muito mais associada a um processo criativo constante, regular, acelerado, do que propriamente a inteligência em um determinado aspecto? Exatamente, assim,
como a criatividade ela vai além do que é ser inteligente, né, do que o humano trouxe como esse conhecimento da inteligência, na verdade, esses grandes, né, ícones aí do que é ser criativo, eles tiveram, né, fatores que propiciaram eles a viver, né, intensamente esse processo criativo. Eles tiveram fatores tanto de época, como culturais, né, como muitas vezes biológicos, do ambiente que eles estavam. Provavelmente eles se perceberam como seres que estavam criando bastante, estavam sendo úteis naquele momento, né, principalmente na antiguidade, e conseguiram viver mais intensamente o seu processo criativo, né, sabiam que estavam fazendo algo importante, mas isso aparecia de forma intuitiva neles, né? São pessoas que intuitivamente. Hoje em dia a gente já tem uma criatividade que é uma criatividade mais forçada, né? Eu preciso ser criativo para o trabalho, eu preciso ser criativo. E também é criatividade. Você está fazendo seu processo criativo sabendo o quê? Então, esses grandes ícones, né, tem muitos fatores envolvidos aí que tornaram eles amplamente conhecidos dentro do que é ser criativo, mas nós também temos um pouquinho de Einstein, um pouquinho de Beethoven, um pouquinho, porque todos somos humanos, né? Estamos na mesma origem, aí, no mesmo tempo evolutivo, vamos dizer assim. Há uma verdade absoluta em torno do processo criativo, ou a gente pode analisá-la, ou a gente pode analisar o processo criativo a partir de alguns aspectos. A gente pode entender a criatividade, por exemplo, como uma espécie de epifania, ou seja, um estalo, uma ideia que surge ali, uma ideia inovadora que surge em um momento, algo circunstancial. Assim como também a gente pode associar o processo criativo à própria experiência, ao conhecimento do indivíduo em uma determinada atividade. O processo criativo, isso visto pela ciência, pela neurociência principalmente, ele vem sendo estudado, né? A neurociência é super recente, mas a ciência é muito antiga, então ele vai sendo estudado como, cara, o que acontece com a gente quando a gente cria? Porque não é a mesma coisa quando a gente está dormindo, por exemplo, não é a mesma coisa quando a gente está se alimentando, é um processo, né? Efetivamente. Quando a neurociência vem, muito recente, né, da década de 50, começou a perceber que a gente passa por momentos. Então, esse insight aí que você trouxe, ele é um dos momentos do processo criativo. Né? Então, em 1860 e alguma coisa, os estudiosos já começaram a mostrar que a criatividade, ela precisa passar por alguns momentos, e a gente passa por eles, né? A gente primeiro se prepara para criar, depois a gente passa um tempo ali incubando aquele processo de criação, né? Aquelas ideias, articulando as ideias, e aí a vida vai passando, os dias vão passando, às vezes não só as horas vão passando, né? E aí a gente se ilumina, né? Tem aquela ideia, aquele estalo, aquele start, alguém traz uma informação nova e você se ilumina, ou alguém traz a iluminação para você, tanto faz, e aí você cria, né? Coloca no papel, coloca na parede, transforma numa música, faz o prato preferido, e isso é um processo, e o nosso cérebro trabalha por processos, né? Então a gente tem um determinado conhecimento de um milhão de informações que acontecem, propiciando a vivência das fases do processo criativo, mas isso não é sempre assim, né? Você pode ter insights quando você está dormindo, quando você está meditando. Você pode criar algo sem nem perceber, ser super intuitivo, não passar, margeando aí o processo de cognição. Então, tem algumas nuances diferentes, né, que a gente vai descobrindo, principalmente com a retórica, né, com a retórica das pessoas que criam mais, que se percebem como criativos, mas também pelo avanço da ciência, né, entendendo como é que o cérebro funciona aí frente a esses processos bem complexos. Uma das discussões mais antigas, seja no campo da filosofia ou da psicologia, é a ideia do inatismo de um lado e do interacionismo do outro. Eu não quero entrar nesse mérito, mas a criatividade ela é rapidamente identificada na infância, uma pessoa criativa é rapidamente identificada, ou você pode ter, por exemplo, uma pessoa que nunca foi criativa, nunca teve ideias inovadoras, mas a partir de uma determinada idade, ela passa a ser criativa, ela passa a tomar decisões mais inovadoras.
Isso é possível o ser humano adquirir a criatividade? Primeiro assim, a criatividade, eu queria desconstruir algumas coisas, né, que eu já desconstruo nas palestras que eu dou sempre, mas a gente vê a criatividade como algo que faz parte do ser humano, tá? Então, eu nasço, né, a gente nasce sabendo respirar, ou vai aprendendo, né? A gente nasce com várias funções já pré-definidas, aí, biologicamente falando, e uma dessas funções é o potencial de você ir formando suas memórias, articular essas memórias e trazer essas memórias para suas vivências, certo? E isso é criatividade. Criatividade é você ter ideias, não precisa ser sempre ideia inovadora, não precisa, tá? Por quê? Porque essa ideia tem que ser útil. E aí sempre minha fala, se é útil para você, foi útil. Não precisa ser a descoberta do universo, não precisa ser o prêmio Nobel de Medicina, entendeu? Essas pessoas atingem muito mais gente, claro, é muito mais útil para muitas pessoas, o mundo inteiro. Mas se foi útil para você, é igual isso aqui, gente. Pego, desenho uma mandala na hora que eu estou super ansiosa e eu termino bem, psicologicamente falando. Por que isso não é criatividade pura, essência, certo? Então, criatividade é muito própria do ser humano, de outros seres também. Mas aqui a gente está falando do ser humano. Então, a criatividade, ela é um reflexo, na verdade, uma característica que mostra esse nosso auto-alcance cognitivo, o auto-alcance cognitivo do ser humano, nesses bilhões de anos aí de evolução. Então, criatividade é essencialmente uma característica do ser humano. Então, claro que se você estimula a criatividade em uma criança, né, ela essencialmente é criativa, toda criança é essencialmente criativa, mas ela vai aprendendo, então tem muita coisa que a gente aprende, a gente aprende a falar, a gente aprende a mastigar de boca fechada, a gente aprende a andar de bicicleta, né? Então a criatividade está dentro desse painel de coisas que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Assim como meditar, como várias outras atividades, né? Mas a gente nasce com essa potencialidade, a gente nasce com a potencialidade de falar, por exemplo. O Piaget, só para a gente fechar essa parte de criatividade e partir para o uso terapêutico das mandalas, o Jean Piaget, educador suíço, ele acreditava que a criatividade estava muito associada a um ambiente social. É isso, a criatividade ela pode ser forjada a partir de um ambiente hostil, por exemplo, que incite no indivíduo a tomada de decisões criativas o tempo inteiro para superar os obstáculos? Absolutamente, verdade. A criatividade, ela pode ser estimulada, mas ela também pode ser podada. Tanto que tem uma palestra maravilhosa no Talks, naquele TED Talks, de um muito famoso que diz que as escolas matam a criatividade. Então, quanto menos possibilidades de pensamento, de vivências, de experiências, né, de tomadas de decisão você tiver da vida, menos criativo você vai ficando mais embotado, né, cognitivamente falando. Então, sim, existe essa questão, assim, ambiental, cultural, né, da criatividade. Então, se você não estimula, é possível que você vai ficando uma pessoa mais no automático, né, na vida automatizada e sem se perceber, sem ter esse brilhantismo, esse colorido do que é viver a criatividade. E por isso mesmo existem os adoecimentos mentais aí muito relacionados com esse desvincular do ser, né? Esse desvincular do que é, por exemplo, ser criativo. Daiane, passando agora para a questão das mandalas, e eu sei que você tem um trabalho muito bacana nesse sentido, no uso terapêutico das mandalas, ela é um símbolo que está presente há muito tempo nas religiões, desde o hinduísmo, o budismo, o próprio cristianismo. Mas o que essa imagem representa de verdade? E como é que ela pode ser associada ao bem-estar psicológico, ao autoconhecimento? Olha, essas imagens, elas realmente são muito antigas, né? Historicamente falando, ela está associada, deixa eu pegar uma aqui, essas figuras circulares, que tem um centro, e as coisas se repetem ao redor desse centro, padrões,
tá? São padrões muito remetentes à natureza, mas tem vários outros tipos de padrões. E, historicamente, é realmente muito ancestral. Os primeiros registros sobre esses desenhos geométricos, circulares, concêntricos, né? Eles remetem-se ao budismo tibetano, lá no Oriente, né? Então, está muito relacionado com essa parte da China, com o Tibete, mas também tem origem nos aborígenes, por exemplo, africanos, aborígenes da Austrália, nos índios, né? Nas populações indígenas do mundo inteiro. Então, sempre tem registros desses desenhos circulares concêntricos. Mas essencialmente está relacionado com o budismo tibetano, e tem as expressões do hinduísmo também, e em outras culturas. No Ocidente, ela só chegou por meio da ciência, né? Por meio das análises, principalmente de psicólogos e psiquiatras, que se interessavam porque os pacientes deles estavam desenhando coisas circulares. E aí, no mundo, a gente tem a figura do Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço, e aqui no Brasil a gente tem um exemplo, né, um expoente de quem trabalhou com mandalas e essa parte terapêutica das mandalas, que é a Anísio da Silveira, uma grande psiquiatra alagoana, maravilhosa. Tem até o filme dela, né, Anísio no Coração da Loucura. E a Anísio conversou com o Jung, inclusive, sobre essa descoberta, né? Caraca, o que esses desenhos estão fazendo? Estão melhorando a psique das pessoas. E aí veio todo um estudo muito profundo que Jung traz, e isso é utilizado até hoje, né? E eu vim para o mundo das mandalas também pelo universo, porque eu nem sabia o que eu estava desenhando. Quem me explicou, né, sobre esses desenhos inicialmente foi a minha psicóloga, que é gestaltoterapeuta, né, um expoente da gestaltoterapia no Brasil, a doutora Doriana Setúbal, e ela me disse, você está desenhando figuras geométricas? Aí eu disse, não, eu desenho arabescos e tal. Isso foi em 2013, comecei a desenhar, né, retomei esse desenho em 2015. E aí eu descobri que eram mandalas e que elas nos concentram, elas são ferramentas para diminuição de estresse. Aí eu comecei, como uma boa cientista, né? Comecei a procurar artigos científicos sobre isso, né? E tem pouca coisa da ciência ainda sobre isso. E aí a neurociência, que aí eu estudo o cérebro, né? Classicamente, estou aí na academia estudando processos como memória, sono, né? Criatividade, aprendizagem. E fiz o link, comecei a fazer essas pontes, porque isso me interessou bastante. Eu falei, cara, peraí, tem algo muito importante que essas mandalas trazem. Aí, linkando ao processo criativo, que eu já estudei bastante e vivo isso, a gente vê que a gente vive várias vezes o processo criativo ao longo da criação da mandala, por exemplo. Ele tem um centro que nos foca, que nos traz o centro da atenção, e aí você começa a se desvincular de dores psíquicas e, inclusive, dores físicas. Então, eu já tenho vivência, eu tenho dado vários cursos, né? Comecei a dar curso de novembro do ano passado, e não parei mais, dou muitos cursos, sempre abordando alguns dos benefícios das mandalas, que são milhares. Classicamente, ferramentas meditativas do budismo tibetano. Os budistas tibetanos, monges, fazem uma mandala meditando, né, para um sagrado, para elevar a mente. Então, essa elevação da mente que a gente consegue na meditação, você consegue com mandalas. Mas, muito mais do que isso, ela tem um retorno fisiológico, né? Inclusive, vou estar numa live, acho que sábado, com o psiquiatra, o doutor Adriano, falando sobre essa potencialidade terapêutica e autoterapêutica, que é mais legal, das linguagens artísticas. E dentre elas eu quero que você fale, Daiane, desculpa interromper, mas é claro. justamente pegando esse gancho, você fale desse uso terapêutico das mandalas para doenças psicológicas, a ansiedade, inclusive doenças psicológicas graves como a própria depressão. Mas ela não está associada simplesmente a pessoas doentes, né? E aí eu queria que você falasse também sobre a importância desse equilíbrio que ela traz, da importância da meditação, por exemplo. Isso. Então, é bem assim, tem vários benefícios, né, mandala? Mas, no final das contas, é você que está criando, é a sua motricidade fina, é o seu olhar sobre os seus traços. Então, é todo um auto-reconhecimento de um ser criativo, de uma potência criativa que está em você, você consegue fazer. É tanto que as pessoas dizem, não sei desenhar, daí não vou fazer seu curso. Eu disse, não é um curso para aprender a desenhar, e não precisa saber desenhar. Porque vai além. Na verdade, é um resgatar dessa potencialidade criativa
que quando você aplica a criatividade, se vê como alguém criativo, é como se você desse um feedback positivo para o cérebro, isso é super positivo, de, cara, você é alguém que produz coisas maravilhosas, você é alguém único, você tem coisas muito lindas dentro de você. E aí, por meio desse reconhecimento, é que você começa a perceber que dá para utilizar e aplicar esse tipo de metodologia, né, essa ferramenta, para melhorar o bem-estar psicológico das pessoas. Eu vivo isso o tempo inteiro, né? As pessoas que fazem curso comigo, estão se vinculando a mim, vivem isso intensamente o tempo inteiro, eu estimulo muito, que é simplesmente pegar um pedaço de papel, uma canetinha Bic e criar um desenho que lhe concentra, que lhe faz vincular as suas memórias, só suas, do jeito que você vai organizar ele aqui. E vai expandindo a visão. Você começa a sair de um ponto e expande essa visão. E isso vai expandindo para outras questões suas, sabe? Vem muito do processo meditativo. Então, isso é uma meditação dinâmica. E meditação é sabidamente uma ferramenta para desordens mentais, transtornos e depressão e várias coisas. Então, se você for procurar na literatura, ali no meu Instagram eu estou trazendo alguns artigos científicos, que todos em inglês, não tem como a ciência, a voz da ciência em inglês, mas eu trago um pouquinho do que é, de como essas ferramentas, né, como as mandalas podem ser utilizadas e estão mexendo em que mecanismos neurais, por exemplo, como é que elas estão nos ajudando, né, nesse processo criativo, no desvincular de uma ansiedade, por exemplo. Tem muitos artigos que mostram o pintar das mandalas para diminuir a ansiedade, mas isso é mais breve, sabe, mais suave. O criar mandala vai mais além, vai mais profundo em alocamento cerebral, de funções cerebrais para aquele processo, né, de criar. E nesse sentido é para todo mundo, criança, idoso, pessoas que não têm nada, pessoas que têm um monte de coisa, né? Porque você só precisa de um tempinho ali fazer, né? E é muito saudável mesmo. Daiane, eu queria retomar algo que você falou en passant, da relação entre a Anísia da Silveira e o Jung. Tá? Lá no hospital onde ela trabalhava, não sei se na década de 40 ou 50, ou até antes disso, ela começou a trabalhar as mandalas como recurso terapêutico, né? Isso, ela estava na ala para os esquizofrênicos, né? E o Jung, em visita ao hospital, ele viu esse processo do uso das mandalas como terapia pela Anísia da Silveira e estava dando resultado. E ele associou o uso das imagens a uma capacidade regenerativa, autocurativa da nossa mente. Que relação é essa entre a mandala, os sonhos e o que diz o nosso inconsciente? Então, no desenho de mandalas, você traz... pensa aí na criatividade como sendo articular memórias de forma útil, né? Então, você tem suas próprias memórias. Tanto memórias dessa vida agora, quanto memórias arquetípicas, memórias ancestrais, que Jung define muito bem. Quando você se propõe a criar uma mandala, você está partindo de um centro, e segundo Jung, né, e os pesquisadores que vieram depois dele, no centro está a essência da sua psique. Naquele momento, naquele dia, naquelas circunstâncias. E a partir daí, você começa a colocar padrões que são, sei lá, coisinhas que parecem com arabescos, padrões da natureza, círculos, pontos, traços. Isso vai se ajustando num desenho que se repete, vai se repetindo e vai expandindo. E aí, você está colocando o que é você. É tanto que o povo diz, eu não quero fazer uma mandala com você porque eu não sei lhe copiar. Você não vai copiar. Mesmo que você faça uma mandala igualzinha a minha, vai ser a sua mandala, o seu traço, a sua vivência, as suas experiências. E o que você experiencia na mandala é só seu, é muito subjetivo, né? E o Jung e a Anísia, eles perceberam que os pacientes que eles tratavam, que tinham esquizofrenia, que tinham outros
outra comorbidade também, mas particularmente esquizofrenia, eles conseguiram se reorganizar. Porque você começa a prestar atenção em algo que é o seu centro firmador. E aí você respira melhor. Você presta mais atenção em si mesmo, no seu traço, você vai se... Sabe que a arte vai lhe envolvendo num processo muito saudável, né? Toda a linguagem artística é saudável, né? A arte é um lugar saudável, e por si só belo. Então, isso tudo vai curando, vai trazendo um momento de centrar, um momento de relaxar, um momento de liberar. Aí lá vem neurotransmissores de prazer, né? Lá vem diminuição de cortisol, diminuição de processos ansiogênicos, e um desvincular de dores mentais, desvincular de memórias que lhe estão causando dor, um desvincular do luto, do processo do luto, que você está ali intensamente, você desvincula, porque você está criando, você está... Pelo menos por alguns minutos você está bem, e esse bem vai reverberando na mente. Não sei se eu respondi, falo tanto. Sim. A gente já está mais ou menos se encaminhando para o final da entrevista, mas eu tenho duas perguntinhas para fazer para você, e aí eu peço aquela gentileza de sintetizar um pouco mais as respostas. Assim, porque conceitualmente falando, a mandala me causa uma certa confusão, porque ela é definida como a imagem do mundo, a representação do próprio divino, mas ao mesmo tempo o Jung a define como a representação da psique humana, né? Da alma, da mente humana. E aí que relação é essa entre a mandala, que é o mundo, que é o divino, e a mandala, que é a própria representação do ser? São visões diferentes, né? A gente tem uma visão mais acadêmica, né? Mais científica, mais profissional, vamos dizer assim, e uma visão espiritual, que é onde está a essência da mandala, a formação, o aparecimento, o surgimento da mandala, historicamente falando, está nessa essência que é espiritualizada. Não é religião. Às vezes as pessoas chegam para mim, eu não quero ensinar porque isso é religião. Não é religião. É um desenho que tem padrões circulares. Aí, se você for olhar na natureza, várias coisas de natureza têm esse padrão circular. É matemática, Fibonacci. Então, são duas vertentes que podem se comunicar muito bem quando a gente fala do bem-estar psíquico, que vai, né, tem pessoas que se vinculam à espiritualidade, tem pessoas que a fé consegue mudar muita coisa na sua mente. A gente é o que está aqui dentro, gente. A gente é o que a mente diz, né? Você vê o que você é. Então, tem essas duas vertentes que podem conversar, sim. Mas o Jung realmente foi e ele fez isso. Ele foi para a Índia, ele teve toda uma experiência com desenho de mandalas para ele. Ele viu que aquilo ajudava muito ele em vários processos da vida normal, né? Só para a gente encerrar, Daiane, a pintura da mandala, o desenho da mandala, está associado ao nosso estado de espírito, ou seja, eu vou desenhar a mandala dependendo da minha variação de humor? Tem muito de você. Então, se a essência da sua psique, né, ela realmente traz muito do que você está vivendo ali. Só que ela é sempre bela, num contexto do todo, tá? Muitas vezes a pessoa diz, mas está torta, mas está não sei o quê. Mas quando você vê o todo, é algo que você criou, que está ali, né, que trouxe muito do que você estava vivendo. Muitas vezes eu estou aqui, sei lá, numa catarse, e vou desenhar a mandala, e ela sai linda. Então é sempre linda, né? É sempre linda. Mas é um lindo que parte do seu olhar como alguém que criou algo, mesmo no meio daquele caos todo que estava vivendo, tá? Então, é algo sempre positivo. A linguagem das mandalas é algo muito positivo para a vida de qualquer pessoa. Sim, pode ser influenciada pelo seu meio, mas no final das contas ela lhe concentra em algo muito bom. Daiane Goubert, neurocientista, muito obrigado pela participação aqui no Cultura em Pauta. Eu tenho certeza que quem assistiu pelo nosso canal, Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, e pela TV Potiguar Notícias gostou, eu adorei. Venha mais vezes. Obrigada pelo convite. Quem quiser mais informações, podem me seguir na rede social. Eu uso muito o Instagram, né? Não sei se vocês colocaram aí, mas é @Daiane_Goubert, com L. E podem me perguntar o que quiserem, gente. Estou sempre disponível, WhatsApp, Instagram. Gosto muito de fazer essa expansão que as mandalas trouxeram para a minha vida, para todo mundo, que é muito saudável.
Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Antes de encerrar o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, só retomar aqui os nossos patrocinadores, os nossos parceiros comerciais, mandando aí primeiro um alô para a Jocauto, câmbio automático, CVT, peças e serviços aqui mesmo em Parnamirim, na rua Vale do Sol. Só passar aqui o telefone do meu amigo Fernando da Jocauto, 3272-3829 é o telefone da Jocauto. Passando agora para aqui Pão Premium, a padaria lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal, da minha amiga auxiliadora. Telefone 3217-7814. Segue aí que Pão Premium nas redes sociais. Bocata, gastronomia saudável para você que precisa fazer dieta, tem restrições alimentares. A Bocata é o lugar. O telefone 99402-6193. Segue aí a Bocata no Instagram e também no Facebook. Passando agora para a Bookstore, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor. Lá da minha amiga Fábia Uehara, o telefone 986350852, segue aí a Bookstore no Instagram. Barbearia do Edson Carlos, Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim, o telefone 96180090, segue aí a barbearia do Edson Carlos. Laricão Roots, lanches, telefone 98887-6312, lá na rua Quintino Bocaiúva 35, Cidade Alta Centro. Segue aí o Laricão nas redes sociais. Passando agora para Tião, bar e restaurante do Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí também o meu amigo Tião no Facebook e também no Instagram. Agora, Natal Rigor, moda masculina e feminina, para você que precisa de uma roupa para alugar, para eventos como formatura. A Natal Rigor é o lugar, lá do meu amigo Raimundo Filadélfio. O endereço na rua Passeio das Rosas, 801, em Mirassol, e o telefone 3206-2171 é o telefone da Natal Rigor. Então é isso, terminamos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Na quarta-feira, compromisso firmado, mais um programa super especial para vocês. Nos vemos lá. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.